5, 4, 3, 2, 1, 0. A paz do Senhor Jesus. Eu estou procurando a câmera desse lado de cá. Paz do Senhor Jesus, pastor Rony aqui. A paz do Senhor, pastora Beatriz aqui. Você está aqui? Estou aqui. Ai, que bênção. Aleluia. Meus irmãos, nós somos pastores aqui na Igreja Batista Independente. Antes, é que era mais fácil, que eu estava do lado de lá. Eu troquei de lado, por quê? Porque eu me lembrei que a posição da esposa é a destra do marido, não na esquerda. Claro, evidente, que isso é formalismo, mas de qualquer forma é a mera formalidade, mas eu acho melhor fazer direito, né? Já que a gente sabe, isso é isso dá um problemão, porque se você não sabe fazer direito, você erra, não é? Mas e quando você sabe fazer e não faz, aí o negócio fica mais complicado. Nós vamos hoje ler Atos, no capítulo 2, no verso 42, que vai falar de comunhão. Nós vamos falar de comunhão hoje, para saber, você tem andado em comunhão direitinho, com a igreja do Senhor, com os teus irmãos e principalmente com Deus. Dá para separar isso, pastor Beatriz? Comunhão? Dá para separar? Eu estou em comunhão com a igreja, mas não vou estar com Deus. Ou eu estou com Deus, mas não estou com a igreja. Não. Tem uma divisão, alguma coisa? Não tem como separar. Se você não tem comunhão com Deus, tu não tem com a igreja. Como é que tu vai ter com a igreja? Mas se você tiver com Deus, que aí tem gente que fala que tem comunhão com Deus, mas não precisa ir para a igreja, tem isso? Vamos saber agora, né? Vai dar pano para manga isso. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, por favor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai, na tua Obrigado. presença, queremos te agradecer por mais uma oportunidade. Muito obrigado. Deus, Senhor. vamos falar da tua palavra, Muito porque obrigado, Pai cremos, ó querido. Deus, que ela salva, liberta, cura, transforma. Aleluia. E tudo isso que fazemos, ó Deus, fazemos para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco e que essa semente seja plantada no coração daquele nome de que vai Jesus. ouvir e ver esse vídeo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje eu trouxe o ósculo. Tão esperado óculos. Ósculo. Não, mas já estava comigo Não, tão já. esquecido óculos. Esquecido. Não é? É porque a letra, ela é muito pequenininha. Cadê o foco? Aí, é muito miudinha. Aí fica difícil. Então, Atos dos Apóstolos, texto conhecido de todos nós, todos aqueles que são servos do Senhor, que já caminha, que não foge da escola bíblica dominical, não é? Que está nos dias de culto na igreja. Tem dia de culto que a E gente tem tem. comunhão com a palavra? Dia de culto que a gente tem que ir na igreja? Deveria, né? Por quê? Se é dia de culto. Vamos saber disso hoje, vamos falar de comunhão. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42 e diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no... Templo? Está escrito templo aí? Tá no meu. No meu também tá. No templo, na tua Bíblia está escrito isso também? Esse é o verso 46. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só. Um trecho bastante curtinho, bem pequeno. A gente tem que prestar atenção que isso aqui é o princípio, né? O princípio da igreja como nós conhecemos hoje. Alguns falam que é a igreja primitiva, e na verdade é. E aconteceu logo após. Você vê que coisa tremenda. Jesus estava passeando com o povo pela face da terra por um período de 40 dias depois da sua ressurreição, e começou a dar instrução aos seus discípulos. E lá no Monte das Oliveiras a gente vai ver isso escrito, e aqui mesmo em Atos, no capítulo 2, um pouquinho antes, você vai ver a narrativa de Lucas sobre isso.
ele deu instruções e disse: olha, vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Atos 1:8, ele diz: e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, a virtude do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém quanto a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse tempo durou 10 dias somente. 10 dias, porque da festa do Pentecostes, da Páscoa até a festa do Pentecostes são 50 dias. 50, aqui é 10, né? 50, né? 50 dias. Então, Jesus andou num período de 40 dias com eles, instruindo, dando instrução, e por 10 dias, eles aguardaram em Jerusalém. A pergunta é: estava todo mundo lá? Porque a Bíblia diz que Jesus foi visto por aproximadamente 500 pessoas. Você pode repetir comigo? 500. Aqui é 500 pessoas. E teve gente que não conseguiu aguentar 10 dias. Não estava junto. O que será que eles fizeram nesse período? O que será que eles fizeram nesse período? Será? Tinha viagem de negócio naquela época? Estavam na internet? Ih, caramba. Será que eles estavam no WhatsApp, gente? Tinha viagem de negócio, foram lá para o Japão, né? Tinha viagem de negócio? Claro que tinha viagem de negócio. Era camelo, era na carroça, era no cavalo, era a pé, mas tinha. Eu não estou aqui para julgar o que aconteceu, o que eles fizeram. O fato é que a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar. Todos quem? Hoje Deus falou comigo agora, nesse momento. Todos quem? Todos quem? Porque todos os aproximadamente 120, mas eram todos aqueles que Jesus chamou, todos aqueles que foram comissionados para pregar a palavra, todos os discípulos. Tinha 11 lá, pelo menos. Sim ou não? Judas, conhecido como Iscariotes, esse já tinha se entregue à morte, enfim. Mas os demais apóstolos estavam juntos, cumprindo aquilo que o Senhor falou. Isso dá para entender, não é que é uma minoria que não dá nem para discutir isso. 500 pessoas ouviram. Uma coisa é você faltar 120, outra coisa é faltar 480 aproximados, não é? É muito triste você ver uma coisa dessa. Eles saíram e ficaram lá. O que importa é a gente entender é que tenha um, tenha dois, tenha 10 ou tenha 1000, a palavra, a promessa de Deus, ela há de se cumprir. Você consegue entender isso? Você acredita nisso, pastora Beatriz? Eu creio. Que a promessa se cumpre. A promessa vai se cumprir. Mesmo que tenha um só, mas a promessa não foi para 500? Ué, mas e a perseverança foi de quem? Opa, é disso que a gente está falando? Não. Nós estamos falando de comunhão. Comunhão. Mas tem perseverança no meio também? É. Jesus. Quem não tem comunhão não tem perseverança. Tem gente que acha que pode viver sozinho, num evangelho isolado. Tem. A turma do Cristo em casa? Tem. É pecado adorar Cristo em casa? Não. Não. O pecado é ficar em casa achando que está adorando a Cristo. Opa. Né? Olha só. Existe uma diferença. Olha só. A Bíblia fala que você não precisa subir ao monte para receber uma resposta de Deus. Jesus foi bem claro quando disse: abra a tua porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, teu pai que vem em secreto te abençoará. Mas a Bíblia também diz que Jesus frequentemente ia fazer oração no monte. Isso quer dizer que ele dependia um pouco mais de sacrifício para poder alcançar alguma coisa a mais. Mas a gente vai entrar nesse assunto um outro dia, não é? Em outro dia. Porque eu mesmo sou adepto de monte, eu gosto muito de monte. Orar em monte é muito bom para mim. Porque todo esforço que eu faço, eu preciso, para estar na presença do Pai, eu tenho que estar em todo o tempo. Eu estou em comunhão com Ele, então eu estou na presença dEle. Sim. Só que um esforço a mais, uma gratidão a mais, uma bênção a mais, né? É assim que funciona. Então, ele era o 120. Por que eles não estavam juntos? Porque as promessas de Deus,
Gente, ela não precisa de muita gente que crê. Porque se você crê, a promessa vai se cumprir. Se você não crê, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. E a palavra fidelidade nesse contexto não é aquele eu prometo e eu cumpro. Não é assim. Fiel quer dizer que ele é digno de fidelidade. Ok? A fidelidade nesse contexto é muito mais do que assim, não, eu falei, eu vou fazer. É muito mais do que isso. Isso quer dizer que a Bíblia fala que ele não pode se negar a si mesmo. Não pode. É palavra de rei, ele é rei. A palavra de rei não volta atrás, é a Bíblia dele que não volta nem vazia para ele. A Bíblia fala, sem cumprir o propósito, quanto mais voltar atrás. Então, Deus prometeu, então não tinha muita gente, não tinha maioria. Eu paro aqui para dizer para você, nesse momento, se você tem uma promessa de Deus e tinha junto contigo umas pessoas que estavam dentro desse mesmo contexto e eles agora estão andando fora, ore pela vida deles, mas persevere para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Você precisa estar em Jerusalém, você precisa permanecer em Jerusalém, até que o Senhor faça alguma coisa para ti. Olha, é uma promessa, vocês precisam ficar ali. Se demorasse um pouco mais, se demorasse, gente, não é brincadeira. A igreja de Cristo espera por 2023 anos. Na verdade não, vamos diminuir aí os 33 de Cristo. Quase 2000 anos. 2023 menos 33 dá 1990 anos. Não é isso? O ano 33, nós estamos em 23 menos 10. Exatamente, 1990 anos a promessa da vinda de Cristo. E a igreja continua de pé, a igreja continua aberta, os servos continuam pregando a palavra a tempo e fora de tempo, que é o que a Bíblia diz. Você já desistiu disso? Eu não. O que Nunca te motiva? nem pensei em desistir. O que te motiva nisso aí? Eu motivo o céu, sabendo que eu tenho um lugar que foi preparado para mim desde a fundação do mundo, um lugar que a minha imaginação não consegue nem imaginar. E olha que ela tem imaginação aberta, assim. Pensa numa mulher com imaginação. Pois é, para ela não conseguir imaginar, porque ela não consegue. Pois é, entendeu? Então isso é o que motiva. Eu acho que teria que ser a motivação de todos, né? Sabendo que a gente vai estar um dia com o Senhor, vendo Ele como Ele é. Gente, pelo amor de Deus. Quem não tem motivação, quem não acha nisso uma motivação, é porque já não está mais. Mas é aí que está. Será que a motivação que as pessoas têm em relação ao Evangelho de Cristo, as promessas de Deus, elas são a motivação, elas são a motivação certa? Ela é a motivação certa? Será que é? Ou você espera somente alguma coisa que você pode Tocar. Será que você espera alguma coisa palpável? Será que tem um monte de será, né? Muito será. Tem muito será. E o interessante aqui na palavra é que eles falam assim, ó, e eles perseveraram na doutrina, quer dizer, nos ensinamentos dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Jesus, né? Eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles estavam sempre juntos, estavam sempre um agregado ao outro, sabe? Alinhados um com o outro, para não perder a motivação, porque caminhar sozinho é complicado. Sim, é muito difícil. É difícil caminhar sozinho. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é melhor você ter companhia. Tanto que Lamentação de Jeremias diz que é melhor serem dois do que um. É Lamentações ou Eclesiastes, não me falha a memória, não me lembro agora. Vou colocar na tela, você vê aí. É melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E se você tiver alguém que quiser prevalecer contra um, não é, os dois lhe resistirão. Então, e a Bíblia vai dizer ainda, vai completar que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aí a gente vê, porque Jesus falou que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então, estando 2, o Espírito Santo vai fazer a 3ª dobra. O Cristo de Deus, o Salvador, o grande eu sou, El Shaddai, vai estar conosco, sendo
ali a terceira dobra. Então, o reforço que a gente precisa. caramba, que coisa tremenda. A palavra comunhão aqui em Atos da Apóstolos, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, não é fazendo propaganda, mas é uma Bíblia boa, a gente não ganha nada para isso, mas enfim, é uma Bíblia conhecida como Bíblia Plenitude. Você também tem a Bíblia Palavra-Chave, que ela fala, tem muitos verbetes originários do dicionário Strong. Então eu tenho aqui, essa aqui é a palavra-chave, e ela tem aqui em Atos 2,42, que fala de comunhão. Todo mundo já conhece. Tem até um ministério chamado Koinonia de Louvor. Que koinonia é a palavra grega para comunhão usada aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no que quer dizer. Compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade, uma comunhão, um companheirismo, ajuda contribuinte, fraternidade. Olha isso. Koinonia é uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo, a gente está falando eclesiasticamente, tá ok? Pelo Espírito Santo, e íntimo do companheirismo com o resto da sociedade cristã. Koinonia une os crentes ao Senhor Jesus e uns aos outros. Aleluia. Une os crentes a Jesus e uns com os outros. É por isso que às vezes eu fico preocupado, né? Quando eu escuto Paulo chamando a atenção, não me lembro agora, se não for a memória, aos Coríntios, que ele diz, uns dizem eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, e ele fala, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? São só cooperadores. Ele diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e a gente precisa entender que sem esse tipo de comunhão, não tem como ter comunhão com o Senhor, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é o próximo como a ti mesmo. Mas eu vou dizer para você, se você excluir o segundo, você não tem como cumprir o primeiro. Olha isso, a Bíblia vai dizer, eu vou citar ela direto, porque é o que ela diz, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Repete a palavra, por favor. Mentiroso. Você está enganado nisso aí. Mentiroso. Por quê? Porque se ele não pode amar o irmão que ele vê, como é que ele vai amar Deus que não vê? Isso quer dizer que ele pode ter até uma ideia, mas... Porque, irmãos, olha, sinceramente, temer a Deus é cumprir com os propósitos dele na nossa vida, ponto. Simples assim, eu falo isso sempre, e é uma realidade. A Bíblia é uma ciência exata, igual a matemática, dá e ser-vos-á dado, só que você só dá, ele te dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, está escrito. Melhor boa coisa, mais bem-aventurosa coisa é dar do que receber. Ciência exata, você dá, você recebe. Ciência exata, você é servo, vai morar no céu. Você abandona, aí só Jesus na causa. Eu queria entender como é que as pessoas não conseguem compreender uma coisa tão simples assim. Não existe igreja de um. Em nome de Jesus, a palavra eclésia, para igreja, é uma palavra grega que diz chamados para fora ou em reunião. Tem que estar em reunião. Não existe igreja de um. Eu não posso dizer eu sou a igreja se eu não tiver com alguém comigo. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Você está aí assistindo, você é templo do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, recebe essa palavra em nome de Jesus, mas você não pode ser igreja se você não estiver reunido com alguém, porque Jesus falou, tem que ter 2 ou 3, um só, eu sou templo, eu estou lá, mas não é igreja, não é igreja, sem a koinonia, sem a comunhão, não tem igreja. Sem comunhão, não tem participação do Espírito Santo. E sem a participação do Espírito Santo, eu sou entregue à minha própria sorte. E a minha sorte, se o Senhor, o salmista 115, o Salmo 115, se não fosse o Senhor, aliás não, agora não me lembro, mas eu vou lembrar outro. 115 falou outra coisa. Não a nós, Senhor, a teu próprio nome, glória. O salmista diz o seguinte, se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, vou colocar na tela aí. Se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, certamente nós seríamos entregues na mão dos nossos inimigos, ele teria nos devorado vivos. Quer ser devorado vivo? Tem que ter comunhão com teu irmão. Tem que ter.
Aqui tem um versículo também muito bacana. Aonde? Na Bíblia? É, Tem que ser, né? na palavra que o pastor Rony leu em Atos 2, no versículo 45, olha que legal. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quer dizer, eles vendiam o que eu vendia a minha fazenda. Você tinha uma fazenda? Eu tinha, faz de conta. Eu tinha uma fazenda e eu vendo. Aí eu pego o dinheiro e divido com você, segundo a tua necessidade. Divido com outro irmão, vou dividindo. Era entregue nas mãos dos apóstolos, Olha, a Bíblia que fala em bacana. Atos 5. Era entregue nas mãos dos apóstolos. Nas mãos dos apóstolos. Olha que legal. Conta E até o se- episódio de Ananias e Safira depois. Né? Pois é, e se não tiver comunhão, não tiver Cristo no centro, isso não existe, gente. Já pensou você dividir algo que você tem? Não é 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, é algo grande, uma propriedade. Você vender e dividir com teu irmão, dividir com aquele que está passando necessidade. Ananias e Safira é Atos 4, não é 5, 4, Atos 4, ok? Então, mas olha só, esse é o tipo de coisa que hoje fica até inviável você vender tudo que você tem. Sim. O problema é que o cara quer só pra si, mais. Isso aqui é um exemplo lindo. Riqueza é pecado? Não, Não é pecado. claro que não. O problema é o que você faz com ela. É claro. Isso aqui é um exemplo lindo de comunhão. Porque eu me preocupo contigo. Mas você é minha esposa. Eu me preocupo contigo. Ah, tá, mudou. E aí eu quero dividir aquilo que eu tenho com você. No momento que eu tenho é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que seguir a hospitalidade e comunicar com os santos nas suas necessidades. Tem gente que muda esse verso, porque infelizmente a língua portuguesa é meio complicada e as pessoas não entendem isso. Comunicar com os santos nas suas, porque o pronome possessivo no plural sua, seu suas, fala de uma pessoa que eu falo. E teu tu é com a pessoa com quem eu falo. Então quando ele fala comunica com os santos nas suas necessidades, a Bíblia diz, quando ele tiver necessidade, você precisa ir até lá e ajudar. Aí tem gente que acha que isso é pedir, eu estou precisando, eu vou lá e peço para você. Vai pedir para Deus, meu irmão. Vai pedir para Deus, que a Bíblia, aí vai lá no teu quarto, em secreto, ora o secreto, Deus vai ouvir. E se você ainda não recebeu a resposta, quer um pouco mais, sobe um monte, se esforça. Vai numa vigília. Vai orar, vai buscar. A Bíblia fala que o alegre canta louvor, mas o aflito bota a boca no pó. Vai orar. É assim que fala. Tá triste? Ore. É desse jeito. Então a gente precisa entender que fica difícil hoje, eu vou vender minha casa e deixar meus filhos na rua. Não, porque a gente não tem uma comunidade de fé como tinha naquela época. Ok? Nós não temos hoje. Dá para entender. Mas tem gente que não consegue nem trazer uma oferta. Eu vou falar sobre dízimos e oferta depois, mas vamos entender como é que eu vou receber alguma coisa se eu não dou nada, se eu não entrego nada, meu irmão. Claro, evidente, se você não tem dinheiro, você não vai trazer nada, Mas aí, daí a necessidade, você está na igreja, não tem dinheiro para colocar lá na salva ou no gasofilácio, meu irmão, Deus sabe disso tudo, não é? Mas eu tenho certeza que você pode pegar uma vassoura. Não estou dizendo que é barganha, não é barganha, é se mostrar prestativo dentro da obra de Deus, porque geralmente se o cara tem muito dinheiro, ele joga lá, bota aquele valor muito alto, então ele acha que aquilo para ele é o suficiente e tal, não sei o que. Aí eu lembro de Jesus falando, pô, tinha uma viuvinha ali, cara, olha só que espetáculo, a senhora lá, foi lá, colocou 2 moedinhas só, mas ela voltou para casa justificada, porque o pessoal colocou muito, colocou do que sobrava, mas ela não, ela deu aquilo que para ela ia fazer falta. Então, na verdade, fazer falta, ele fala do sustento, não é? Mas isso aí é uma outra história, vou repetir, a gente vai falar sobre dízimo e oferta depois, não é? Hoje a gente fala de comunhão, eu não consigo entender como é que alguém tem condição de dizer que está em comunhão com Deus em casa. O profeta Ageu chamou a atenção do povo e falou, gente, olha só, o templo do Senhor está precisando ser reconstruído, melhorado, e vocês estão em casa pintada, caiada, arrumada, ajeitada,
mas não presta atenção que existe alguma coisa lá para ser feita. Poxa, irmão, em nome de Jesus. Domingo, teu culto é à noite, 19 horas, 18h30. Chega lá 10 minutos antes. Cumprimenta o pastor, que eu tenho certeza que ele vai estar antes lá. Cumprimenta os obreiros, entendeu? Você não tem que chegar na igreja, dobrar o joelho, já cantar os hinos do cantor cristão, da harpa cristã, ou o que for, do ministério de música, ok? E depois pegar a bênção apostólica e ir embora, acabou, e o momento de comunhão, porque comunhão não é só isso. Comunhão é tu bater um papo, é tu saber da vida do irmão, não é coisa de fofoqueiro, né? Porque tem uns aí que só Jesus na causa, misericórdia, não é não? Mas para lá e conversa um pouco com o irmão, saber como é que você está, meu irmão, tudo bem? Porque olha só, irmãos, quando você está sentado na igreja, olhando para o púlpito, se a tribuna tem aqueles assentos diferenciados, né, que tem os ministros lá, amém? Você vai ver meia dúzia, 10, ok? Mas quando você tem mais do que isso, quer dizer que você tem uma igreja grande, tá certo? Mas quando o pastor está aqui, quando a igreja é menor, você vai ver geralmente o pastor ali, um músico ou outro. Mas quando o pastor está pregando, quando ele está ministrando a palavra, quando ele está ensinando, ele vê um monte. Você sabe que o teu pastor sabe exatamente o lugar onde você senta. Ele olha para a cadeira da direita ou para o banco, para o lugar da direita, o lugar da esquerda, teu irmão fulano, a irmã ciclana, o irmão fulano ali. No dia que você não vai, se você é uma pessoa assídua, se você é uma pessoa que é constante, que está lá, ele sabe exatamente onde é o teu lugar. Mas aí de repente você começa a faltar, o teu pastor vai, pegar o telefone, não é a falta de um culto ou outro, vai perguntar, meu irmão, está tudo bem contigo? Preciso saber de você. E o irmão que está do teu lado vai sentir tua falta também. Por quê? Porque na hora que o pastor fala alguma coisa que ele vai te dar uma cotovelada, vai dizer, caramba, que palavra, que bênção. E você vai dizer a mesma coisa, porque isso é uma interação dentro do templo do Senhor, e o Senhor se agrada dessas coisas. A gente está comunicando, conversando sobre as coisas do reino de Deus. E aí o cara faltou, tu fala, poxa, quem senta aqui do meu lado não está aqui. Ele vai te ligar, ele vai se preocupar contigo. E você tem que ter esse momento de comunhão com ele. Você não pode ficar fora desse conjunto. Entende? Você não pode ficar dia de culto arrumando coisa para fazer. Dia de culto é dia de culto, meu irmão. Você não consegue estar na igreja todo dia, se é o caso. Eu estou falando aí de uma realidade. A gente às vezes não consegue, isso é em todo canto. E aí no dia de culto, bate aquele marasmo, bate aquela frieza, por quê? Porque você já não está mais com a vontade de ir por algum motivo, não importa. Vai conversar com o teu pastor. Tem alguma coisa errada lá para você? Converse com ele, pede a bênção dele, vai procurar um outro lugar. Você está entendendo? A Bíblia fala de multiforme graça. E cada um procura um lugar que acha que tem que ficar. Tem um ditado que diz que só entre se for convidado e só fique se for bem tratado. Foi bem tratado lá, foi recebido lá é a igreja onde você se sente bem, fica lá, vai adorar a Deus. O que não pode é você arrumar desculpa para não estar dentro da igreja na hora que era para você estar. Você consegue entender isso? Em nome de Jesus? Você já entendeu isso, né? Eu já entendi. Nem que venha pelos cabelos eu puxo e... Nem pode puxar muito, né? Não é brincadeira, não, o negócio é sério. A palavra diz que eles perseveravam unidos. E sabe o que acontecia? Com essa perseverança, essa comunhão, esse amor, essa doação de um para o outro, olha o que acontece no versículo 47, diz que e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Era o Senhor que trazia. Aleluia. Glória a Deus. Porque alguém olhava lá de fora e via aquela comunhão, aquela coisa boa, aquela coisa agradável. Não pensava que era festa, não. Não. Igual aquela não. última mensagem aqui. Não. Se você não sabe o que a gente está falando, vê o outro vídeo. Olha o vídeo anterior. Você vai saber. Olha o vídeo anterior. Então, quando Deus olha e vê que tudo está andando bem, que as pessoas estão em comunhão, se entendendo, dando graças, dividindo, repartindo, sabe? Se alinhando com o Senhor, as suas vidas, o próprio Senhor agrega à igreja aqueles que iam se salvar. Mas não tem que ter estratégia de evangelismo? A estratégia é Deus. Não tem que ter... Isso aí irmão, é outra coisa. pula. Pula. Pula.
Porque o que acontece? O negócio é tão bom que as pessoas de fora sentiam vontade de fazer parte. Você está compreendendo? Eram tocadas lá fora pelo próprio Espírito. A tua igreja tem que ser um lugar de bênção para você. Você precisa estar lá para isso. Agora, como é que você vai? Olha só, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é a coinonia, no partir do pão. O partir do pão, irmão, é Santa Ceia. Pô, serinho, dia de Santa Ceia, crente fora da igreja, tá desviado. Esqueceu. Uma coisa é você ser impossibilitado de estar lá. Outra coisa é você simplesmente achar que isso para você não é uma coisa boa. Não é, não é uma coisa boa. Não é tão importante assim, pelo amor de Deus, meu querido. Impossibilidade é uma coisa. Eu costumo dizer que quem quer fazer alguma coisa, acha um jeito para fazer. E quem não quer, vai achar uma desculpa. Me perdoa em nome de Jesus se você acha que essa palavra é um pouco pesada. Mas aí, serinho, é a Bíblia que diz, não sou eu. É a palavra que diz. Não sou eu que digo. Tem que fazer todo o esforço. A Bíblia perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam. Ela não começa assim, e eles estavam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam, porque perseverança é uma palavra que demanda esforço, ok? Perseverança é uma palavra que demanda esforço. Você não pode achar que está perseverando se não tem qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de sofrimento, porque se não tem um peso sobre as tuas costas enquanto você caminha no Evangelho. A Bíblia fala bem claro que Jesus falou: toma sobre mim o meu jugo, porque e aprender de mim que sou manso de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Beleza? Ele está falando fardo de Cristo, porque tem o auxílio do Espírito Santo que vai te ajudar a carregar, tá certo? Mas a opressão externa, para que você não esteja na igreja, para que você não esteja na ceia, para que você não faça a obra, para que você não caminhe, para que você não esteja em comunhão, ela é muito grande. E se você não sente esse peso, é porque você realmente está fora já do contexto da palavra evangelho, de Cristo, das boas novas da salvação. Já está fora desse contexto, porque tudo para você já ficou. Já não tem mais efeito. Ora, se num dia da escola dominical, em vez de você estar na escola dominical, você está em qualquer outro lugar, aí o salmista fala: Senhor, para mim vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. Mas aí pra gente... Aí depois eu quero orar e quero que o Senhor faça os milagres na minha vida, como fez com Davi. Quero ser um homem segundo o coração de Deus, como ele foi. Quero ser um homem cheio de unção, como foi Samuel. Eu quero ser um homem cheio de consagração, separação, como foi Daniel. Eu quero ser um servo fiel, como foi Oséias. Eu quero que os milagres aconteçam na minha vida com a autoridade de Deus, como Deus fez com Moisés. Mas eu não quero fazer nada do que nenhum deles fizeram. Em nome de Jesus. Está na hora da gente acordar. A gente não pode fazer isso. Essa palavra é boa para mim. Aleluia. Para mim mesmo. Porque todos nós temos falha em alguma coisa. Não pensa você que aqui tem alguém melhor do que você. Não tem. Não tem. Eu faço igual o Paulo. Uma coisa eu faço, eu estou errado. É que, esquecendo das coisas para trás ficaram, eu atento para que estão adiante de mim. Você está assim, tem que prestar atenção nas que estão adiante de você. Irmão, você precisa estar em comunhão. Ok? Tem igreja domingo, eu vou na igreja domingo, amém. E os dias de semana que você tem condição de estar na igreja? Se tem condição, vai. Se você não tem condição, por conta do trabalho, a gente sabe disso. É muito complicado. Não dá para ir? Você está ali orando em espírito. Senhor, abençoa lá a tua igreja que eu faço parte, aquela comunidade de fé onde eu faço parte lá, né, que a gente chama de igreja. Ajuda aí o teu servo ungido lá, tome tuas mãos ao povo, dá a direção e vai orando naquele momento que você não vai estar lá com ele, mas você pode ter certeza, vai estar em comunhão com Deus. E o Senhor sabe disso, porque Ele sabe de tudo. Eu quero encerrar essa mensagem, já tem 34 minutos, a gente não vai se alongar muito, para ter ideia disso aí, para não ficar muito pesado no tempo para vocês, não é? Eu peço que vocês, em nome de Jesus, as crianças chamando,
eu peço a vocês que, em nome de Jesus, vocês prestem atenção nisso aí. Assiste esse vídeo. Se você já assistiu e gostou, lembra? Dá glória a Deus, porque Ele é o responsável sempre, importa sempre, sempre Ele é o responsável. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, está escrito isso. Então a gente precisa entender isso. Você se inscreva no canal, no nosso canal, dá uma força aí, não custa nada, irmão, então um cliquezinho, se inscreve no canal e faça um comentário sobre o que você ouviu hoje. Comente bastante. Se você comentar, o YouTube vai achar, vai entender, a plataforma vai entender que esse tema é relevante, o vídeo é relevante. Aí o que ele vai fazer? Vai colocar na tela de apresentação para mais pessoas. Isso quer dizer que o Evangelho vai alcançar mais pessoas através da internet, através do teu compartilhamento, da tua inscrição e do teu comentário. Tá bom? É isso? É isso. Quer se despedir? Que Deus te abençoe. Sempre. E que você entenda que a palavra de Deus, ela é uma semente. E o teu coração é a terra. Aí depende de você, se ela será fértil ou não. E eu creio e espero que essa semente encontre no teu coração terra fértil. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um. Amém.